O Colégio de Presidentes e Corregedores dos Tribunais do Trabalho do Brasil encerrou o ano de 2019 com um encontro em Brasília. E nesta reunião, o Tribunal do Trabalho da Paraíba foi destaque em pelo menos 3 pontos. O primeiro destaque para o TRT da Paraíba foi a apresentação e aprovação pelo Coleprecor de criação de uma cláusula de barreira para a meta 1 do Poder Judiciário Nacional. A proposição do TRT da 13ª Região foi levada ao 13º Encontro Nacional do Poder Judiciário e foi aprovada. A cláusula prevê que para os tribunais que não conseguirem julgar mais processos do que os ajuizados no ano, mas tiverem uma taxa de congestionamento inferior a 25%, a meta será considerada cumprida. A efetivação reiterada da meta pela Justiça do Trabalho deixou alguns tribunais com acervo reduzido de processos e a proposta vem reconhecer essa eficiência da Justiça do Trabalho do Brasil. O TRT da Paraíba apresentou no Colégio de Presidentes e Corregedores dos Tribunais do Trabalho do Brasil o Índice de Gestão de Desempenho Segunda Instância, IGD-2, ferramenta desenvolvida pelo Tribunal Paraibano com base no IGEST primeiro grau, que está na plataforma do E-Gestão. O IGD-2 é a versão para os gabinetes dos desembargadores com a finalidade de contribuir para o aprimoramento da gestão judiciária no segundo grau. O desembargador Volney de Macedo Cordeiro iniciou a apresentação, seguido pelos servidores do TRT-13, Max Frederico Guedes Pereira, assessor de gestão estratégica, e Marcelo Teixeira, secretário-geral judiciário. Esse processo começou quando o TST lançou o IGEST do primeiro grau. Ele aparelhou as varas do trabalho para fazer um acompanhamento da sua performance. Aí o tribunal detectou que o segundo grau tinha ficado com a lacuna. E aí a assessoria de gestão estratégica, junto com a Secretaria-Geral Judiciária, levou ao presidente essa necessidade de preencher essa lacuna e criou uma ferramenta de desempenho para os gabinetes dos desembargadores. A solução foi muito bem aceita pelos gabinetes da Paraíba e o desembargador Volney achou interessante compartilhar ela no Coleprecor com os demais tribunais. E a sensação que eu tive, a apresentação foi há instantes, é que os desembargadores e as desembargadoras que estavam presentes ficaram bem impressionados com o que eles viram no sistema. A apresentação ela foi muito produtiva. Eu apresentei um exemplo, exemplificando um gabinete do Tribunal do TRT-13, mostrando como era a situação desse gabinete em fevereiro de 2019 e comparando com a situação desse mesmo gabinete e agora em novembro. E aplicando o IGD, houve uma melhora sensível em todas as estatísticas. Mais uma vez, o Tribunal está inovando. Esse programa de gestão de gabinetes, eu acho que vem a suprir uma lacuna, porque até então só se eram desenvolvidos sistemas que faziam gerenciamento do primeiro grau. E esse projeto do tribunal parece-me extremamente relevante porque fortalece algo que é da moda, que é do dia, que é da nossa agenda, que é a governança e o controle dos prazos dos gabinetes. Uma recepção no Coleprecor, como sempre, bastante calorosa, é um ambiente profícuo, um ambiente importante de debates das questões da justiça do trabalho e um dos principais temas é exatamente a governança judiciária. Nós acabamos de fazer uma apresentação, eu juntamente com a equipe técnica, assessoria de gestão estratégica, secretaria judiciária, mostrando exatamente a ferramenta do IGD, que é o Índice de Gestão dos Gabinetes. É uma ferramenta inovadora, causou um impacto positivo com os colegas, no sentido dessa troca de experiências. Isso demonstra mais uma vez que a Paraíba ela tem realmente se destacado, não é, como um referencial na governança judiciária. Inclusive, desembargadores já adiantando que querem esse sistema nos tribunais deles. Essa é a parte principal do Coleprecor, é a troca de experiências. E aí é a manifestação, o interesse de alguns desembargadores de trazer a ferramenta para os seus tribunais, muito nos orgulha, não é?
é a sensação do dever cumprido. Olha, mais uma vez demonstra o protagonismo que o TRT da Paraíba tem no cenário não só do judiciário trabalhista, mas do judiciário brasileiro como um todo. Sempre com pioneirismo, com avanço tecnológico, né? E com medidas assim, voltadas à governança que estão focadas no maior aproveitamento dos escassos recursos que a Justiça do Trabalho tem e com esses poucos recursos fazendo muito, melhorando a prestação jurisdicional, né? Com a otimização dos esforços da nossa força de trabalho. O último destaque da Justiça do Trabalho da Paraíba, na reunião que encerrou o ano de 2019 do Coleprecor, foi a posse do vice-presidente e corregedor do TRT-13, desembargador Leonardo Videres Trajano, que assumiu a vice-presidência do colégio. O presidente do TRT da 18ª Região, Goiás, desembargador Paulo Pimenta, assumiu a presidência do colégio e a desembargadora Gisela Rodrigues, presidente do TRT da 15ª Região, exercerá a função de secretária-geral. O ministro Brito Pereira, presidente do TST, participou da solenidade, acompanhado de vários ministros. O senhor assume mais um desafio de sua carreira profissional, agora nacionalmente, vice-presidente do Colégio de Presidentes e Corregedores dos Tribunais. Como é que está o senhor para enfrentar esse novo desafio? Olha, Vieira, é uma satisfação pessoal, mas eu diria, sobretudo, que é um reconhecimento ao TRT da 13ª Região, que é um tribunal respeitado, um tribunal que construiu nacionalmente uma história muito bonita, que vem desde os meus antecessores no cargo da corregedoria. De minha parte, eu penso que, em primeiro lugar, na função de vice-presidente, compete-me fazer uma coordenação do trabalho dos corregedores, no sentido de uma interação com a Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho. E ombreando-me ao desembargador Paulo Pimenta, presidente do Coleprecor, atuar no sentido do fortalecimento da Justiça do Trabalho, do fortalecimento institucional desse Colégio de Presidentes e Corregedores, nesse momento tão desafiador da Justiça do Trabalho, do ponto de vista orçamentário, e desse momento desafiador do próprio mundo do trabalho.